Vamos então para o nosso momento de cultura do reino, mais um momento onde a gente pode compartilhar um valor do céu, algo que tem dentro da cultura do reino do nosso Senhor, trazer para nossas vidas. Não se engane, queridos, o mundo ele está querendo a todo custo retirar esses valores que vêm de Deus para a nossa vida, porque ele sabe que um homem e uma mulher sem os valores que vêm do céu, eles são vítimas que estão à mercê do diabo. Ele faz o que ele quer se a pessoa não tem os valores do reino em sua vida. Ele vai degradando todas as áreas da vida das pessoas. Nós temos visto muito isso, porque as pessoas não conhecem qual é a cultura que funciona no reino dos céus. Cultura essa que só acontece para quem entrega a sua vida para Jesus Cristo. Não tem jeito, a gente pode até ouvir as palavras que têm a ver com a cultura do reino do céu, mas se a pessoa não tem Jesus, ele não tem a essência que faz essas palavras terem sentido na sua vida. Isso que é importante, que a gente deve ter esse privilégio, essa alegria no nosso coração. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de ter a essência, de ter justamente o sentido completo de cada uma dessas palavras que o mundo não tem. Por exemplo, hoje vamos falar um pouco sobre a bondade, fazer o bem, se levantar para fazer o bem. E as pessoas também têm isso, eles sabem que isso é bom, que isso é bonito, mas quando elas vão fazer isso não passa de apenas um movimento superficial. Eles não sentem o que Jesus quer que elas sintam, eles não sentem que esse sentimento vem do céu e que eles fazem parte de um reino, mas não, é somente uma ação de um ser humano se levantando, ou uma organização se levantando para ajudar alguém. Simplesmente fica sempre dentro desse ponto tão pequeno e superficial. E não que quando eles estendem as mãos a um pequenino, que nem a palavra do Senhor fala, né, dá lá um copo de água fria para um desses pequeninos, eles não sentem que é o reino de Deus tomando conta, tomando proporção na vida do outro através deles. Por isso, nós precisamos ter essas verdades estabelecidas dentro de nós e vivermos como representantes e embaixadores de Deus nessa terra. Hoje, eu queria comentar com os irmãos justamente sobre a bondade, lá em Gálatas 6 e 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Paulo estava falando a Gálatas, ele coloca a bondade, o fazer o bem, como uma semente aonde nós temos toda a proporção, toda a oportunidade de ver o crescimento dela, de, se a gente não desanimar, a gente colher essa bondade um dia. Então, essa bondade que vem do céu, ela nasce primeiro no coração do nosso Deus. Uma das coisas mais incríveis que a gente tem, uma vez que a gente entregou nossa vida para Cristo Jesus, é a oportunidade de nós compartilharmos dos mesmos sentimentos que estão no coração de Deus. As pessoas que não têm Jesus, infelizmente, eles têm a palavra, mas não têm o sentido, mas não conseguem entender que esses são os sentimentos, as emoções, as verdades, os valores que movem o coração de Deus. Não tem essa conexão, mas nós temos essa oportunidade de entender que quando você pratica o bem, quando você se levanta para praticar o bem, para ajudar alguém, para estender a sua mão, quando toda a sua vida é pautada na bondade, mesmo diante das pessoas que de vez em quando ou de vez em sempre falam uma palavra bem atravessada para a gente, as pessoas que acabam fazendo algum mal para nós, as pessoas que não se importam, que é um número crescente de gente no nosso dia a dia, na nossa sociedade, na nossa geração, de pessoas que não se importam. Mas não se importam por quê? Porque estão anestesiados por todo o veneno que o mundo tem lançado sobre eles. E essas pessoas que não se importam, eles estão sempre de maneira passiva, esperando alguma coisa acontecer para eles reagirem. Mas essa reação normalmente é uma reação ruim, uma reação má, é uma reação no mesmo nível da situação que a gente vê degenerada nessa terra. Mas Deus colocou alguma coisa dentro do nosso coração diferente. Deus colocou uma bondade dentro do nosso coração que não tem a ver com aquilo que as pessoas nos fazem. Deus colocou uma bondade dentro do nosso coração que não tem a ver com as situações que nós estamos e nós participamos. Deus colocou uma bondade dentro do nosso coração que, independente dos três inimigos que nós temos, que é o diabo,
o sistema do mundo. E a própria carne, ela pode dar frutos, ela pode ser plantada, ela pode ser gerada e pode dar frutos, porque essa bondade nasceu e é uma fonte recorrente de força e de energia dentro do coração do nosso Deus, e Ele colocou essa bondade dentro de nós. Nós podemos fazer as coisas, nós podemos ser bons, nós podemos ajudar, nós podemos contribuir, não porque isso é uma característica humana, não porque a gente participa de uma igreja, de uma organização, uma associação qualquer, mas porque isso movimenta o coração de Deus. E nós fazemos parte, nós temos uma ligação com o seu coração. E essa bondade que foi depositada em Jesus Cristo para que Ele viesse a essa terra, entregasse a sua vida, é o mesmo que está à nossa disposição. É a mesma que está dentro dos nossos corações. Por isso, querido, a gente, quando vem para Cristo Jesus, nós assumimos, ou Ele permite que através do Espírito Santo, a gente assuma uma posição de protagonista. O que significa isso? O protagonista é aquele que ele propõe a ação, e não aquele que fica simplesmente esperando para dar uma reação ao que a vida lhe propõe. É assim que a grande maioria das pessoas estão. Nós não, independente do mundo, independente do mal que está no outro, nós temos a oportunidade de ser bons continuamente, de fazer com que a bondade de Deus encontre um caminho para ela caminhar, para ela compartilhar e contaminar positivamente as pessoas que estão ao nosso lado. A bondade de Deus está à nossa disposição. A bondade de Deus faz a gente se levantar, para a gente estender as mãos, faz a gente olhar para as pessoas com carinho e reconhecer que a imperfeição daquela pessoa também tem muito das minhas imperfeições, e a gente não lançar nenhuma palavra de julgamento em relação ao ser. A bondade de Deus faz com que a gente, como Jesus fez, Ele olhou para uma multidão e Ele teve compaixão dessa multidão. Quantas pessoas olham para a situação que está acontecendo lá fora e não tem compaixão das pessoas? Nós não. Por outro lado, Deus Ele nos deixou a oportunidade de nós termos essa compaixão dentro dos nossos corações por uma pessoa que vem sofrendo, por uma pessoa que não consegue encontrar o caminho de Deus, por uma pessoa que infelizmente acha que a independência dela vai levar ela a algum lugar. A gente sabe que essa pessoa está enganada, e em vez de a gente virar as costas, não, querido, nós podemos escolher fazer parte do coração do nosso Pai, de ter essa bondade e olhar com bondade para essa pessoa, interceder pela vida dela. Quando a gente tiver a oportunidade de falar uma palavra que vai contribuir para o crescimento dela, e não simplesmente para julgar, ou apontar o erro, ou apontar a imperfeição, porque de imperfeição nós estamos cheios. Cada um de nós tem a sua imperfeição, e nós levaremos isso até o último dia da nossa vida. Mas, independente da quantidade de imperfeição que cada um de nós temos, querido, é possível ser bom, porque a bondade de Deus, ela transcende tudo aquilo que nós podemos fazer, tudo aquilo que nós podemos ser, tudo aquilo que nós podemos ter, porque ela vem do céu. Ela transcende porque ela está no mundo sobrenatural, da qual nós fazemos parte. Você faz parte do mundo de Deus. Nós aceitarmos isso vai fazer com que a nossa vida tenha uma fonte constante de amor, e esse amor vai se transformar em ações que vão nos levar a fazer o bem para as pessoas que estão ao nosso lado. Por isso, essa é uma cultura do reino, esse é um valor. Tudo que eu faço, para onde eu olho, quando eu for pensar sobre a vida de cada pessoa que está ao meu lado, sempre com bondade, sempre com um coração que está disposto a ajudar. Essa palavra no grego, ela tem um sentido de que é um bom fruto. A gente consegue ver o melhor daquela pessoa. A bondade é isso, aonde a gente consegue ver, uma das definições que a gente consegue ver o melhor daquela pessoa, aonde as pessoas não conseguem ver nada de importante, de bom, nós conseguimos ver. Por quê? Porque a bondade de Deus está movendo nossos corações, e que nessa manhã a bondade de Deus possa ser inflada, possa ser derramada sobre as nossas vidas, e a gente possa olhar a vida, a nossa vida, possa olhar as situações ao nosso lado com a bondade de Deus. Porque se a gente não desanimar, é uma promessa, está escrito, nós vamos colher cada ato de bondade que nós estamos plantando hoje, mesmo naquelas vidas que a gente acha muito difícil a gente colher, mas a gente vai colher. Por isso, não desanime, continue fazendo aquilo que é bom, e Deus vai honrar as nossas vidas.
Amém?